Em uma tranquila manhã de domingo, Natália, uma jovem estudiosa apaixonada por artes e livros, estava estudando como fazia diariamente. Morava sozinha e dificilmente saía com amigos, até porque tinha poucos. Sua melhor amiga, chamada Lucy, era uma das poucas companhias em dias tediosos, mas as duas não se viam há um bom tempo, pois Lucy saiu em uma viagem com o namorado e Natália tinha muitas provas da faculdade para fazer. Quando naquela manhã o telefone tocou. Era Lucy. Lucy ligou dizendo que havia chegado na noite anterior. Queria vê-la e pôr a conversa em dia. Natália estava muito feliz com a ligação da amiga e que estava a caminho para visitá-la. Ela deixou tudo arrumado e preparado para recebê-la. Após cerca de 1 hora, a campainha toca. Lucy finalmente havia chegado. Ao abrir a porta, ambos pularam uma nos braços da outra, em um abraço apertado, como se não vissem há anos. Sentadas no sofá, o papo fluiu como sempre. As horas foram passando e as duas nem notavam. Até Lucy tirar um presente que comprou para Natália em sua viagem. Natália tinha feito aniversário há alguns dias atrás e Lucy decidiu trazer um presente da viagem, já que não estava presente na ocasião. Era a estatueta de uma mulher toda feita de madeira, com exceção de um punhal que ela segurava, feita de metal precisamente detalhado. Natália ficou impressionada com a beleza da estatueta, que foi feita manualmente. Lucy então contou que a comprou nas mãos de um vendedor ambulante, e que contou a ela que pertencia a uma seita macabra de adoradores de bruxas, e que essas bruxas roubavam as vidas que sacrificavam com um punhal. Ambas caíram na risada. Quem acreditaria em uma história como esta? Com certeza ele havia inventado para vender suas mercadorias. Muitas horas já haviam se passado e estava tarde. Lucy se despede da amiga e decide ir para casa. Natália estava feliz, conseguira estudar e receber a visita da amiga. Agora que Lucy já se foi, Natália observa com atenção ao seu presente. Era uma estatueta bela, porém sinistra. Já estava muito tarde e Natália decide tomar um banho para dormir. Após o banho, ela coloca o pijama e se deita para dormir. O sono estava vindo gradativamente. Natália ouve passos no corredor se aproximando do seu quarto. Seu coração dispara, sua respiração fica ofegante. Ela acredita que sua casa estava sendo invadida. Apesar do medo, ela olha fixamente para a porta semi-aberta e se assusta com o que vê. Uma sombra assustadora, anormalmente alta, parecia uma silhueta feminina. Ela estava ali parada, imóvel e com 2 olhos vermelhos como brasa. Apesar do medo, Natália notou que havia algo em suas mãos. Aquela sombra lhe parecia familiar. Ela coloca seus óculos e acende a luz do quarto, mas, ao olhar novamente para a porta, ela não vê mais aquela sombra. Aquilo não havia sido algo da sua cabeça. Aquilo realmente aconteceu. Ela ainda estava ofegante quando ligou para Lucy. Sabia que apesar das altas horas, poderia ligar que sua amiga a atenderia. O telefone chamou e chamou, até finalmente Lucy a atender. Natália estava muito nervosa, quase não conseguia falar claramente. Até Lucy estava ficando assustada. Nunca vira Natália tão nervosa. Não conseguia entender nada que ela dizia, até que o telefone fica mudo. Naquele momento, Natália ficou em silêncio e seu olhar estava voltado para o canto do seu quarto, incrédula. Lucy chama por Natália diversas vezes, mas não obteve respostas. Então ela ouve uma voz incomum ao fundo dizer alguma coisa. Lucy fica desesperada ao ouvir aquilo e decide ir à casa de Natália o mais rápido possível. Ela entra em seu carro e sai rua fora em alta velocidade. Preocupada com a amiga, após alguns minutos ela chega na casa.
Temendo o que poderia estar acontecendo, Lucy tenta abrir a porta da frente, mas estava trancada. Ela tenta arrombar, mas não consegue. Então ela não pensa duas vezes antes de quebrar a vidraça da janela. Ao adentrar a casa, Lucy chama por Natália, esperando escutar uma resposta. Isso não acontece. Ela então começa a procurá-la pela casa, que apesar de estar escura, estava levemente iluminada pelo luar. Ela anda lentamente pelo corredor da casa e avista uma pessoa jogada no chão. Era Natália. Ela corre até a amiga, notou que ela estava ferida e sangrando. Ela tentou reanimá-la sem sucesso, pensou até o pior. Mas como isso poderia ter acontecido? A casa estava trancada, não havia sinais de arrombamento. Lucy estava nervosa quando percebeu que não estava sozinha. Ao virar-se, ela notou uma sombra alta se aproximando pelo corredor, com olhos vermelhos se destacando na escuridão, segurando um punhal ensanguentado. A bruxa estava diante dela. Ela era real. Lucy estava com medo, mas encontrou coragem para confrontá-la. Ao escutar a bruxa dizer que a vida de Natália já era sua, mesmo com medo, ela agarra um jarro que estava próximo e avança na bruxa, que consegue fazer um corte em seu braço, a fazendo soltar o jarro no chão. Com o braço sangrando, Lucy olha para Natália acreditando que terá o mesmo destino. Naquele momento, ela nota a estatueta que deu a Natália jogada aos seus pés. Se foi isso que a trouxe aqui, é a única coisa que pode mandá-la embora. Ela a agarra e atira a escultura com toda a força na parede, quebrando-a. A bruxa começa a se contorcer e a gritar como se sentisse uma dor insuportável. Se aproveitando dessa brecha, Lucy ateia fogo nos restos da escultura. Quando começaram a queimar, Lucy vê um clarão. Era a bruxa envolta em chamas. Estava queimando assim como o resto da sua escultura, seguido de um grito tão alto que a casa inteira parecia estar tremendo. E então desaparece, como se nunca tivesse estado ali. Após ter dado um fim à bruxa, Lucy se aproxima de Natália na esperança que ela ainda estivesse respirando. Após tentar reanimá-la algumas vezes sem sucesso, Lucy começa a chorar. Então Natália abre os olhos e começa a se levantar lentamente. Ela estava viva. Lucy ficou surpresa ao vê-la se levantar mesmo com aqueles ferimentos. Decide que é melhor levá-la ao hospital, mas não antes de lhe dar um abraço. Ela estava aliviada que tudo aquilo havia acabado. Ou pelo menos, assim ela pensou.